a busca constante pelo prazer. Custe o que custar, a qualquer lugar, seja com quem for. E aí é um grande perigo para a alma. E a segunda força que nos impulsiona é minimizar a dor. O mínimo de dor e o mínimo de sofrimento. Quando nós queremos que Cristo volte, mas ainda não, nós estamos dizendo, antes de Cristo voltar, eu quero ser feliz. Eu quero ter prazer. Eu quero me realizar na vida. Eu quero usufruir o que o mundo pode me oferecer de bom. Ou seja, se Cristo volta, Ele vai interromper, Ele vai cortar os meus projetos de felicidade. Ah, queridos, quanta dor no coração de Cristo ao perceber que nós queremos que Ele volte, mas ainda não. É como se nós disséssemos para Ele que nós queremos ser felizes primeiro e então depois Ele volta. Ou seja, Ele não vai trazer felicidade. Ele só vem interromper a nossa busca de felicidade. Isso deve magoar o coração de Jesus. Isso faz sofrer. Porque Cristo quer voltar exatamente para realizar nosso sonho. Exatamente para realizar o nosso desejo. As oportunidades que a vida te negou. Os castelos que foram destruídos. Os projetos que você acalentou ao longo da vida e depois descobriu que eles eram inviáveis. Os fracassos, as angústias, a dor que faz tremer a sua alma. Tudo isso será eliminado com a volta de Cristo. Não, mas nós achamos que se Ele voltar, Ele vai interromper o nosso projeto de prazer, o nosso projeto de felicidade. Existe ainda um segundo motivo pelo qual não amamos a volta de Cristo. Algumas pessoas têm dito, pastor, eu quero que Cristo volte, mas ainda não, porque eu não estou preparado para a volta de Cristo. Ora, devemos gastar um tempinho pensando nisso. O que as pessoas querem dizer quando me dizem eu não estou preparado para a volta de Cristo? Estariam duvidando de quem? De Cristo como Salvador ou duvidando do próprio preparo para o retorno do Salvador? O fato é que o nosso preparo para a volta de Cristo depende dele. Se há comunhão, se nós buscamos a Jesus, se comungamos com Ele na leitura da Bíblia, na oração e testemunhando, Ele nos prepara para o seu retorno. E quando nós falamos que não estamos preparados para a volta de Jesus, aí está uma ponta de dúvida sobre se Ele consegue nos preparar ou não para a sua volta. E aqui pode-se ver a incredulidade de muitos de nós. Conhecemos Jesus, ouvimos falar de Jesus, mas talvez Ele não seja íntimo em nossa vida. Talvez não seja Ele íntimo no nosso coração. Não estar preparado para a volta de Cristo. É esse um dos principais argumentos para não amarmos a volta de Jesus. E quando o fazemos assim, nós estamos depondo contra o nosso próprio cristianismo. Porque que cristianismo é esse que você e eu praticamos, que não nos prepara para a volta de Cristo? Ora, que igreja é essa que eu e você frequentamos, que não mostra o Evangelho na sua plenitude, na sua totalidade, mostrando Jesus como o grande salvador da alma? Há duas grandes verdades na vida cristã. A primeira é que eu e você somos um grande pecador. E a segunda é que Jesus é um grande salvador. Ele é a salvação da nossa vida. Ele é o resgate da nossa alma. Foi por isso que Ele morreu na cruz. É Ele que nos prepara para a vida eterna. Ele que nos prepara para a salvação. Os discípulos do Senhor, os apóstolos, pareciam não ter dúvida sobre a sua salvação em Cristo. Muito tem se falado sobre isso. Algumas pessoas acham que não é correto ter certeza da salvação. Acham que não é correto crer na vida eterna. Mas que tipo de cristianismo se pratica se ele não lhe assegura a salvação? Os homens e as mulheres de Deus sempre estiveram certos da sua salvação. Está você certo da sua salvação? Ou você está ansioso? Ou você está preocupado? Ou você sabe que Cristo vai voltar e quando você pensa nisso, suas pernas tremem? O apóstolo Pedro diz, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega teu coração a Cristo. Permita que Ele cuide de cada aspecto da sua vida, preparando-o para a volta dEle. Permita que Jesus cuide da sua família. Permita que Jesus cuide dos seus filhos, do estudo de seus filhos. Permita que Jesus cuide do seu casamento. Permita que Jesus seja o terceiro elemento no seu relacionamento. Forme com Jesus um triângulo amoroso,
Você, teu esposo e Jesus Cristo. Permita que Ele cuide das suas finanças. Organize sua vida financeira de tal maneira que Cristo tenha ali a última palavra. E dessa maneira, Jesus Cristo irá operar em sua vida, preparando-o para o seu breve retorno. 2 motivos pelos quais não queremos que Cristo volte. Primeiro, pastor, eu não estou preparado para a volta de Cristo. E o outro motivo que nós costumamos apresentar para Cristo não voltar é nós querer ser felizes nessa vida primeiro. Eu tenho uma sobrinha e quando ela era bem pequena, a minha irmã estava do lado de fora, cuidando dos afazeres, e ela ouviu a minha sobrinha chorando dentro de casa. E qual é a mãe que ouve a filhinha chorar e continua executando o seu trabalho normalmente? A minha irmã então entrou em casa para ver o que estava ocorrendo. E ouvindo o barulho do choro, ela foi tentando encontrar a minha sobrinha. E foi encontrá-la no frio gelado do banheiro, chorando, se esvaindo ali em lágrimas. E a minha irmã ficou preocupada, poderia ser algum ferimento, algum inseto poderia ter picado a minha sobrinha, poderia ter batido ali em algum móvel. E minha irmã olhou e reparou e percebeu que não havia nenhum vergão, nenhuma marca de sangue. Então a minha irmã se limitou a abraçar a minha sobrinha, de 3 anos de idade. E a minha sobrinha não parava de chorar. E a minha irmã disse: Daniele, diz para a mamãe, por que você está chorando? O que aconteceu? E a minha sobrinha tentava dizer, mas não conseguia dizer. E finalmente a minha irmã se acalmou e a Daniele, enxugando os olhinhos e ainda chorando, ela disse: mamãe, é Deus que não volta logo para buscar a gente. Eu fico imaginando o que pensa uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos não sabe nada sobre o mundo cão que você vive. Uma criança de 3 anos não sabe nada ou sabe muito pouco sobre sequestro. Sabe muito pouco sobre assalto. Sabe muito pouco sobre a violência urbana que nós enfrentamos. Sabe muito pouco sobre a crise financeira que assola a vida do teu país e que assola a sua própria vida. Mas no seu pequeno coração havia o desejo de ver Cristo voltando. E ela chorando disse: mamãe, é Cristo que não volta logo para buscar a gente. E eu fico pensando o quanto amamos a volta de Cristo. O quanto é real o nosso desejo de vê-lo voltar. Queridos, deixe lhe dizer 2 coisas. Primeira coisa, quero lhe dizer: Cristo voltará para realizar o projeto acariciado do seu coração. Cristo voltará para lhe dar o prazer e a felicidade que nesse mundo nós não tivemos na plenitude. Por mais que lutemos e queiramos a felicidade aqui, ela se esvai de nós, ela foge de nós, se esquiva de nós. Mas Cristo está voltando para enxugar as lágrimas dos nossos olhos e nos dar um paraíso onde não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor. Ele promete enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Você tem chorado ultimamente? Você tem chorado na última semana? Você está passando por dias de desconsolo? O que é que o faz chorar? Talvez seja a rebeldia de um filho. Talvez você chora porque o seu pai está num leito de enfermidade e você sente que vai perdê-lo. Talvez você chora porque vê que o amor que teu marido jurou um dia não é o amor que ele continua tendo por você. Talvez você chora mesmo sem saber o motivo. As madrugadas de choro e as madrugadas insones, onde apenas o travesseiro é testemunha. Cristo está voltando para nos livrar das dores e angústias da vida. E segundo ponto que quero lhe dizer: Cristo é o teu preparo para a volta dele mesmo. Ele é a nossa salvação. Ele é o Senhor justiça nossa. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus ama você. E se precisasse voltar a esse mundo e morrer tudo de novo por você, Cristo faria tudo outra vez. Não há motivo para desespero. Não há motivo para entrarmos em pânico e querer retardar a volta dele. Ele santifica a nossa vida. Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele nos glorificará quando Ele voltar. Lança a sua ansiedade sobre Jesus, porque Ele cuida de você. Eu quero concluir a mensagem desta hora dizendo que muito em breve Cristo voltará. Nós sabemos que Ele vai voltar.
mas a coroa de justiça é prometida para aqueles que amam a vinda de Jesus. Pastor, você está pensando, eu compreendi tudo que o senhor falou, mas eu sinto que não amo tanto ainda a vinda de Jesus. Então eu quero orar por você nesse momento e quero pedir ao Santo Espírito de Deus que trabalhe na sua vida, que trabalhe no seu coração e que te ajude a amar a volta de Cristo, que o ajude a desejar o retorno do Salvador. Esse é o segredo dos cristãos vitoriosos. Olhar para o passado e ter confiança na cruz. Olhar para o futuro e ter esperança na breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa hora e orar pela sua família, para que Deus coloque em você um coração que saiba amar o semelhante e que saiba amar a volta do Senhor Jesus. Nesse momento vamos falar com Deus. Feche os olhos. Querido Deus, nosso bondoso Pai, nesse momento nós queremos agradecer pela doce promessa de sua breve volta. Vivemos num mundo de tantas complexidades. Vivemos num mundo que nos perturba, que nos aperta, que nos induz ao erro, à incoerência e à tristeza. Que nós queremos desejar ardentemente a sua volta. Nós queremos amá-lo e nós queremos amar o seu retorno também. Portanto, Senhor, coloque dentro de nós um coração disposto e desejoso a amar Jesus. Confiamos plenamente nele. Confiamos no sangue que ele verteu na cruz do Calvário. E esse sangue poderoso nos ajudará a amá-lo nessa vida e amar também no seu retorno. É no nome dele que pedimos e é no nome dele que agradecemos. Amém. Olá pessoal de Pernambuco, nós que gostamos de música, que cantamos, a gente sempre tem aquele sonho de gravar um CD, de ter um ministério forte. Como sempre, nós precisamos de um empurrãozinho, né, para começar. Participe do concurso musical Novos Talentos, aqui em Pernambuco. Muitos vivem buscando encontrar. Ele responderá, todo pranto findará. As novidades na Novo Tempo não param e junto com elas você ganha o seu espaço. Arte e cultura estão presentes no dia a dia. A partir de agora, o seu bairro, o seu espaço vai receber o valor que merece. Aqui você pode expor a sua opinião de forma democrática. Vem aí mais uma novidade para você. Em maio, aguarde. Olá, tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia no programa Lugar de Paz. Nós temos recebido inúmeros pedidos de oração, queremos orar por pessoas que têm entrado em contato conosco, especialmente por uma jovem chamada Mariana, ela está internada, queremos interceder pela sua vida.
Queremos colocar o caso dela nas mãos de Deus. E também você pode participar desse programa, não apenas assistindo, orando conosco, intercedendo por esses pedidos de oração, mas se você tem o seu pedido de oração particular,